Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Ramon, do canal Ramon Dev, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a mais nova inteligência artificial da Google, que é o Gemini. Essa inteligência artificial, ela veio para desbancar todas essas outras que a gente conhece, principalmente o próprio ChatGPT. A principal diferença entre eles é que o ChatGPT, ele segue o modelo unimodal, ou seja, ele só consegue interpretar textos. Apesar de você conseguir mandar alguns áudios e ter uma conversa ali, por debaixo dos panos ele só consegue transpilar tudo que ele ouve para texto. Já o Gemini, ele consegue interpretar de diversas formas, que a gente chama multimodal. Ou seja, ele consegue interpretar imagem, vídeo, texto, som e até arquivos. A gama de pesquisa, a gama de manipulação que você tem no Gemini é muito maior do que o ChatGPT. Mas não adianta eu ficar falando isso pra você, eu acho que você tem que ver com os próprios olhos, e o vídeo que você tá vendo agora é um exemplo do que o Gemini é capaz. Bom, no vídeo aí você tá vendo, a pessoa tá desenhando uma espécie de pato no papel, e o Gemini ele vai interpretando aos poucos o que está sendo desenhado e chegando a uma resposta muito concreta, falando que é um pato e conseguindo identificar tudo o que está sendo feito no momento em tempo real. Isso é só uma amostra do que o Gemini é capaz. Por isso que nós, desenvolvedores mobile, devemos ficar muito atentos com essa nova inteligência artificial, porque ela vai se vincular de uma forma muito forte nos celulares Android. Então, nós precisamos dividir o Gemini em 3 categorias. O Gemini Pro, ele é utilizado na web, igual você consome normalmente o ChatGPT. O Gemini Nano, ele é o que vai ser usado nos celulares que vão vir integrados no sistema operacional do Android, a partir do Android 14. E nós temos o Gemini Ultra. O Gemini Ultra ainda é um mistério pra gente, mas ele meio que promete ser uma espécie de Jarvis, que consegue manipular todos os arquivos, entender tudo que você está fazendo no seu computador, então ele vai ter meio que um enfoque empresarial. Isso é ao menos que foi anunciado. Mas focando agora no Gemini Nano, que é o que mais importa pra gente, que é desenvolvedor mobile, é a questão dele vir já integrado. A partir do Android 14, ele começou a fazer alguns testes de implementação do Gemini Nano, principalmente na linha Pixel da Google. Então, no último celular que a Google lançou da linha Pixel, que é o Pixel 8 Pro, eles já fizeram a integração do Gemini Nano nele. E o que o Gemini Nano faz de diferente do Gemini Pro? Que além de interpretar vídeo, imagem, texto, ele consegue fazer tudo isso de maneira offline. Ou seja, você não vai ter necessidade de ter uma conexão com a internet para que ele consiga interpretar os arquivos ou dúvidas que você queira tirar, permitindo um nível absurdo de liberdade do usuário. Mas o que mais importa pra gente, que é desenvolvedor, é como a gente vai integrar todo esse sistema nos nossos aplicativos, já que ele vai vir embarcado a partir de todo o sistema operacional do Android 14. Então todos esses novos celulares que vão vir sendo lançados vão começar a vir integrados com o Gemini Nano. A partir daí, eu comecei a dar uma pesquisada na documentação e de como a Google está se importando de como a gente vai fazer essa integração. A priori, eles desenvolveram uma API que a gente pode consumir de uma maneira extremamente simples. Inclusive, eu achei bem mais simples do que o próprio ChatGPT para você consumir essa API. É muito intuitiva, é uma API REST normal, não tem muitos segredos. Na descrição do vídeo você vai ter o link caso você queira testar como funciona essa API. Mas basicamente, quando você vai iniciar o consumo dessa API, ele vai abrir o Google Studio. Então, a partir desse Google Studio, você vai gerar uma chave API sua, que você vai colocar no seu código e para seguir com as etapas do passo a passo. Se eu não me engano, ele tem a API disponível para Python, Go, Node e Kotlin. Então, caso você programe em nativo, você vai poder fazer esse teste de integração e ver como o Gemini funciona. Mas o ponto em questão é que o Gemini que a gente está consumindo na API não se trata do Gemini Nano, mas sim do Gemini Pro. Então, mesmo que a gente consiga fazer essa integração e consiga consumir essa IA, o principal problema que nós vamos ter é não só a latência, a necessidade de ter a conexão com a internet, mas é que foge um pouco do princípio do consumo do Gemini, já que já existe um próprio SDK preparado para o Gemini Nano. Esse SDK se chama Google IA Edge e está disponível só para algumas empresas testarem o uso do Gemini Nano. Então, basicamente, é uma estrutura feita para que não faça com que o celular tenha um consumo absurdo de memória, de dados e não fique travando.
já que quando você faz pesquisas com IA, geralmente retorna dados muito grandes, e esse SDK que a Google preparou visa isso, evitar que o celular sofra qualquer tipo de desgaste e otimize o máximo possível do mesmo. Ainda não está disponível a versão do Gemini Nano para nós desenvolvedores, mas muito em breve, de acordo com todas as postagens que estão tendo diárias do Gemini, de como está sendo essa evolução, muito em breve vai estar disponível. E o nome do software que engloba esse SDK, ele segue uma estrutura do IA Core. E o que é esse IA Core? O IA Core é como se ele fosse um subconjunto dentro do Google IA Edge. Basicamente, a gente tem aquele SDK do Android, por exemplo, que a gente tem toda a parte de Activity, Fragment, que a gente consegue buscar dados do aplicativo. Então todo o SDK preparado do Android vai ser integrado com esse SDK do Google IA Edge, e dentro desse Google IA Edge a gente vai ter o IA Core. Esse IA Core ele é muito interessante porque ele segue uma estrutura de Machine Learning. Então tudo que você quer fazer e otimizar dentro do Gemini Nano vai ser permitido por conta do IA Core, que ele tem uma estrutura que a gente chama de LoRa, que eu não vou entrar em muitos detalhes porque isso é assunto para outro vídeo, mas ele permite que tudo que você vai consumir dentro do Gemini Nano siga uma ideia cronológica e tem um sentido por trás de tudo que você pesquisa, e isso torna um pouco mais humano tudo que você está pesquisando e tudo que você está entregando para a IA e tudo que ela está devolvendo para você. Esse software do IA Core é utilizado internamente dentro da Google e alguns serviços dele, mas ainda não está liberado para o nosso consumo, só quando for liberado o SDK do Google IA Edge, que eu acho que vai ser um boom, vai ser muito além do que o KMP está sendo hoje em dia, o Android SDK programar para iOS é um novo mundo, vai ser um novo mundo, tem tudo para brilhar. Portanto, tem alguns pontos que vale a gente ressaltar. Basicamente, a gente não pode ficar esperando um novo SDK lançar, apesar de ter toda uma estrutura preparada para o consumo de IA. Provavelmente vai precisar esperar um tempo, que vai ter muito teste. Eu acredito que só no meio do ano vai lançar uma versão oficial, que muito provavelmente vai ser instável ainda. Então a gente vai precisar trabalhar ainda utilizando o SDK do Android. Alguns pontos em questão, quando a gente fala de uma nova funcionalidade dentro de um aparelho Android, a gente não pode esquecer dos Broadcast Receivers. E por que isso? Os Broadcast Receivers, eles basicamente possuem uma comunicação direta com os sistemas nativos do nosso dispositivo. Então, quando a gente vai chacoalhar o celular, faz uma conexão Bluetooth, conexão Wi-Fi, toda essa parte que gerencia a comunicação em tempo real, que deu certo, que está acontecendo tal ação, é através dos Broadcast Receivers. Muito provavelmente, quando algum recurso for nativo e for disponibilizado para a gente, como o próprio Gemini Nano, talvez o Broadcast Receiver seja uma alternativa para a gente fazer umas primeiras comunicações, caso você não queira optar pelo Gemini Pro, que é o que eu recomendo, né? Já que está no quesito de desenvolvimento, o Gemini Nano, eu acho que não seria válido fazer esses testes, porque pode acarretar no que a própria Google está evitando que seja feito, né? Que é o consumo excessivo, o desgaste do celular e assim atrapalhando o próprio consumo da IA. Mas alguns pontos que a gente não pode negar é que muito provavelmente a Google vai querer lucrar muito com isso, com esse novo surgimento dessa IA, e acredito que muito provavelmente as ações da Google vão subir de maneira exorbitante, porque eu acredito que nem todos os celulares vão ter a mesma qualidade que o Gemini Nano na linha Pixel da própria Google vão ter. Eu vejo muito futuramente um nível muito superior da linha Pixel da Google, que são celulares bons, precisam melhorar alguns quesitos, mas não deixa de ser uma grande linha, e com esse surgimento do Gemini pode vir muito a estourar as vendas desses celulares. Bom, caso você tenha gostado do vídeo, gostaria que você clicasse no like, se inscreva no canal e comente algo que você não sabia ou tem interesse de saber, ou até mesmo queira que eu faça algum teste consumindo a API, mostrando como funciona o consumo nativo do Gemini Pro
através das APIs. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma série de links disponibilizando o próprio aplicativo de exemplo consumindo o Gemini Pro, utilizando o Kotlin, passo a passo de como você cria sua chave API no Google Studio. E também vou deixar um link explicando como funciona o IA Core. Então fica aí caso você queira pesquisar. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima.